Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos comentar aqui sobre a promessa da proteção divina, baseado no Salmo 91 e Efésios capítulo de número 6. Então o cristão ele está em uma batalha espiritual desde o momento que ele aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E nessa batalha nós precisamos entender que temos uma diferença entre a batalha espiritual relacionado com os conflitos humanos comum que nós temos no dia a dia. Essa promessa de proteção, ela não significa o quê? Uma ausência de conflito. Mas diante da dificuldade, ela nos garante que o Senhor está conosco para nos guardar. Então, nós temos um adversário, e esse adversário de nossas almas, que é o diabo, ele não dorme, ele não se cansa. Paulo diz que nós não podemos menosprezar o que? Os seus ardires. E também Pedro diz que ele anda o quê? Em redor dos crentes para armar laços, ciladas, para nos derrotar diante da nossa caminhada de fé. Então Deus, na sua infinita misericórdia, Ele não só nos garante proteção na nossa caminhada, mas Ele nos dá ferramentas para lutarmos e permanecermos firmes no propósito de servir a Deus, na esperança e na certeza da vida eterna. Então, o Salmo 91, o autor, quando ele escreve, nós vamos ver que o cenário, ele é um cenário turbulento, que há muitos desafios, há muitas dificuldades, né? Ele diz que há espanto noturno, seta que voa de dia, peste que anda na escuridão, mortandade que assola ao meio-dia. Ele fala que há laços e há peste perniciosa. Então, o cenário, ele é um cenário de guerra, uma batalha tremenda. Porém, quando ele começa o Salmo, ele vai nos dizer que há uma proteção, há um refúgio, há uma segurança diante dessas coisas que ocorrem o quê? Na nossa jornada, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. E a primeira coisa que ele relaciona com a proteção de Deus é a nossa intimidade. Ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Olha que coisa maravilhosa. Então, habitar é diferente de visitar. Então tem algumas pessoas que são visitantes. Eles não permanecem constantemente na presença do Senhor. Então eles invocam o Senhor de vez em quando vai nos cultos aos domingos, nas terças. Momentaneamente ele leva uma vida de oração. Então habitar significa permanecer, ter o que? Intimidade. Ter comunhão, comunicação, está interligado.
Então ele diz: aquele que habita, aquele que mora, aquele que tem uma intimidade, aquele que sabe permanecer na presença do Senhor. Nós vamos ver que esse vai encontrar o quê? Proteção, vai encontrar descanso. O comentarista, ele usa o quê? Uma metáfora relacionado, né, a esse texto. Ele diz: a sombra do Onipotente descansará. Ele te cobrirá com suas asas e debaixo das suas asas estará seguro. Então ele fala da segurança. Aquele que habita o que? No esconderijo do Altíssimo. Altíssimo está falando aquele que está no alto, aquele que é rei, aquele que governa todas as coisas, aquele que é majestade. Então ele quer se comunicar conosco. Então Deus Altíssimo, Deus amou o mundo de tal maneira que ele envia o seu Filho, Jesus, o Emanuel, Deus conosco, para habitar, para permanecer, para estar conosco, para entrar o que? Em comunhão, para nos dirigir, para nos guiar, para nos levar o que? A veredas tranquilas. E ainda que nós andamos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos, porque o Senhor está conosco. Então ele fala aqui no verso 2, direi do Senhor. Então Deus é Senhor, ele tem o controle. Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, meus irmãos, Deus, ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, quando fala da onipotência de Deus, está falando o quê? Do seu poder. Então, Deus é todo poderoso. Não há poder humano ou poder secular que se compara ao que ao poder de Deus, porque ele é o todo poderoso. Então nós temos o que? Essa garantia de proteção diante da nossa caminhada. E essa proteção, ela não está presa o que? A um local ou uma circunstância, mas é aonde nós andamos, o Senhor ele está conosco para nos proteger, para nos dar vitória. Então, os nossos inimigos, eles serão derrotados diante da nossa caminhada. Nós temos exemplos, tanto no Antigo como no Novo, o que? Dos cuidados, da proteção de Deus para com o seu povo. Nós vemos o povo, quando o povo é liberto ali do Egito, Deus manifesta o seu braço forte, Deus guarda o seu povo de muitas daquelas calamidades, daqueles juízos que caiu sobre o Egito. E quando o povo peregrina para a terra prometida, nós vamos ver que durante o dia, durante a noite, Deus dava proteção, Deus manifestava os seus cuidados para com o seu povo. E no Novo Testamento não é diferente. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. E nós vamos ver que a igreja foi perseguida, torturada. Nós vamos ver que desde o seu nascimento, ali em Atos capítulo 2, aonde há o derramamento do Espírito, a igreja sempre passou o quê? Por vários embates, vários conflitos, e a igreja permanece, porque ela tem um dono, ela tem um Senhor que o guarda, que o protege, que vela pelas nossas vidas, vela pela sua igreja. Então, nós não temeremos. Sabemos que muitos dos nossos inimigos, eles continuarão atuando, mas vai chegar um momento, quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja, e depois se implantando no milênio, ele dará fim a todas essas coisas que está ocorrendo. Então,
o Senhor, ele apresenta como aquele que guarda, como aquele que protege o seu povo. Então Deus quer proteger as nossas vidas, as nossas famílias, mas é necessário que nós venhamos nos escolher o que? Habitar na presença do Senhor. Aí está debaixo das suas mãos fortes. O salmista diz que 1000 cairão à tua direita e 10.000 cairão do outro lado. 1000 cairão do outro lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Então nós precisamos buscar o que? A orientação do Espírito Santo, ser revestido por Ele, para que possamos enfrentar o que? As calamidades do dia mau. E para essa guerra, essa batalha, o Senhor, Ele nos dá o que? Armas espirituais. Porque, como diz, a batalha, ela é espiritual. Ela não é contra pessoas, mas ela é contra o que? Satanás e os seus seguidores, os seus demônios. Embora isso aqui é um outro lado, uma batalha física que nós temos contra a nossa natureza carnal, essa é uma batalha que nós enfrentamos dia a dia. A natureza caída ainda quer manifestar em nós. Nós temos também a questão do mundo, mas o que vence o mundo é a nossa fé, a nossa confiança em Deus, de nós permanecermos dentro da sua vontade, dentro da orientação da sua palavra. Mas nessa batalha que nós temos no dia a dia, essa batalha espiritual, nós vamos ver que há ferramentas espirituais para vencer. O apóstolo Paulo, ele fala de 6 armas aqui que está à nossa disposição, que nós podemos lutar contra a força do mal. Então, nessa batalha, o Senhor, Ele nos capacita. E a primeira peça dessa batalha é a verdade, porque nós nada podemos contra a verdade. E a verdade, ela é uma pessoa, ela está no próprio Senhor Jesus. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então o diabo, ele é o pai da mentira. Mas com Cristo está a verdade. E nós precisamos sermos verdadeiros, sermos honestos, sermos da luz, para vencermos as obras das trevas. Ele continua ainda, Paulo, falando dessa armadura de Deus, a couraça da justiça. Prende o que? O peito, o tórax, o abdômen. Então o nosso coração, ele precisa estar protegido. De tudo que tens, guarda o teu coração, porque dele procede o que? A saída da vida. Se o teu coração for bom, as suas atitudes serão boas. Mas se o teu coração não for bom, nós vamos ver que as suas ações, elas serão malignas. Então que o nosso coração seja dominado pelo Espírito Santo e nós possamos guardar, reter a palavra de Deus em nossos corações para não pecar contra o Senhor. Então o coração precisa ser guardado, preservado. Ele fala também das sandálias na preparação do Evangelho da Paz. Então, nossos pés precisam ser guiados pela verdade do Evangelho. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Então, muitas pessoas estão em guerra, em inimizade, contra o próximo, contra Deus, mas nós temos o Evangelho de Cristo, o Evangelho da paz. Jesus é o príncipe da paz. Ele quer trazer o que? Comunhão entre Deus e os homens.
E você conhece a verdade do Evangelho e ela precisa ser levada para muitos lugares, principalmente para dentro de casa, para que haja paz entre os cônjuges, paz entre os filhos. E Jesus é o príncipe da paz. Aonde ele reina, aonde ele habita, nós vamos ver que a paz será manifestada. Ele continua dizendo ainda, usando o que? O capacete da salvação. Então a nossa mente, ela precisa estar dominada pelo Espírito Santo. Precisamos ter confiança no Deus que nós servimos, no Deus que nos salvou, ter a nossa mente protegida. Então, o inimigo, ele vem com muitos laços, semeando muitas heresias, mas precisamos ter o quê? A nossa mente protegida. Só existe um que pode salvar, é Jesus. Não há outro meio de salvação, é Cristo. Cristo é o nosso Salvador e nós precisamos estar brindados com essa verdade, estar seguro nessa verdade, para que nada possa abalar a nossa fé, a nossa comunhão com aquele que é todo-poderoso. Utilizando o escudo da fé para nos guardar contra as flechas, os dardos inflamados do inimigo. Então Satanás quer nos lançar flecha, nos atingir, mas precisamos confiar em Deus. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então ser forte, ser valente, usar o escudo da fé contra esses dardos inflamados, sendo submisso a Deus em tudo. Com certeza o inimigo sairá em disparada. Só que ele sempre volta. É isso que nós temos que entender. Ele sempre volta, porque ele não se cansa. E por isso nós precisamos ser vigilantes em tudo, para não sermos apanhados pelas suas armadilhas, pela sua sedução a este mundo tenebroso. E a única arma de ataque que nós temos é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então precisamos ser guiados pela palavra. A palavra de Deus, ela é luz, ela ilumina o nosso caminho, ela fortalece o nosso coração, ela mantém a nossa esperança viva. Então nós estamos diante de um conflito espiritual, e só vamos vencer esse conflito se permanecermos habitando debaixo das asas do Todo-Poderoso e utilizar essas ferramentas, essas armas, para que possamos caminhar seguros e protegidos pelo Deus Altíssimo. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que você tenha aí uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome do Senhor Jesus.